lá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um momento online da nossa Casa Espírita Vantuil de Freitas. Antes de iniciar o nosso tratamento espiritual, que vai acontecer no mesmo padrão do Vantuil de Freitas, como se a gente estivesse lá, que é a aulinha de 30 minutos e na sequência o passe. Aí nós vamos fazer a condução do passe à distância. Quem não providenciou água, providencia, ainda dá tempo de levantar, pegar ali um copo de água para cada um da família, ou uma jarrinha e deixar ali para todos beberem. E vamos aos nossos recados então. Sábado, às 18 horas, nós vamos ter também uma transmissão ao vivo da nossa Escola de Estudos Espíritas. O tema vai tratar sobre as doenças da alma, que é um mal que realmente assola. Nós estamos vivendo uma pandemia de doença do corpo, mas a grande preocupação de muitas pessoas é justamente com os efeitos psicológicos que essa pandemia vai causar. Então, estar atento a uma aula como essa, que vai acontecer no sábado, vai ser muito importante para todos nós. E, além disso, lembrar a todos que todos os dias, às 18 horas, o Dr. Márcio está fazendo um evangelho na casa dele, ao vivo também, tanto pelo Facebook como no Instagram. Então, todos estamos nos conectando nesse horário, fazendo esse evangelho por toda essa situação que está vivendo aí o nosso planeta. Então, vamos nesse momento fazer a prece e dar início à nossa atividade. Então, eu convido todos vocês que estão nos vendo a fechar os olhos neste momento, elevar os pensamentos ao Mestre querido Jesus, agradecendo a Ele por toda a bondade, por toda a assistência que Ele tem nos dado, pela calma que estamos conseguindo manter em nossos lares, mesmo sabendo de todas as coisas que ainda temos pela frente. Vamos fortalecer o nosso coração com as energias bondosas de Jesus, pedindo que Ele esteja em nossos lares, nos visitando, nos amparando, trazendo para nós toda a sua energia bondosa e luminosa. Obrigada, Mestre querido Jesus. Esteja conosco durante toda essa noite, nos abençoando, nos guiando e nos protegendo. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então agora, o Otni vai falar uns 30 minutos aqui com o tema Obsessão, que é a aula 1, que acontece na nossa Casa Espírita, nos tratamentos espirituais da quarta-feira. Bem, gente, boa noite mais uma vez, e para a gente é uma grande satisfação poder estar mais uma vez aqui junto com todos vocês e conquistando a audiência, todo o amparo de todos vocês aí. Parece que deu um probleminha com o Face, não? Tá tudo ok? Então tá bom, é só um desespero aqui dos bastidores. Vamos lá, tudo bem. Então, na quarta-feira, como a Diane falou, nós temos 3 aulas sobre desobsessão. Então, a primeira aula é um conceito do que é obsessão. A segunda vai falar da prevenção e a terceira do tratamento, né? Então, nós vamos iniciar aqui com a aula Obsessão 1, tá? Que é o conceito de obsessão. Para a gente chegar nesse conceito, nós vamos partir inicialmente de 4 questões de O Livro dos Espíritos. Então, O Livro dos Espíritos, nós sabemos que é a primeira obra de Allan Kardec, aquele livro que foi editado e publicado, a sua primeira edição, no dia 18 de abril de 1857, em Paris. E é um livro diferente porque é um livro que traz perguntas organizadas, sistematizadas por Allan Kardec, e a resposta é dada pelos espíritos superiores, né? Organizados aí pelo nosso Mestre Jesus, tá? O trabalho de Allan Kardec, então, foi colher todas essas mensagens espirituais e organizar todo esse livro. Curioso, gente, é que esse livro, ele detém 4 partes ou títulos, e para cada título desse, Kardec escreveu um outro livro
correspondente. Então vamos lá. Para a gente chegar no conceito de obsessão, então nós vamos pegar 4 questões desse livro. A primeira questão é a de 76. Olha o que Allan Kardec pergunta aos espíritos. Eu acredito, gente, que a resolução aqui não vai dar para vocês lerem, mas nós vamos estar lendo aqui para o estudo ficar mais didático, tá? Então, questão 76 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E aí os espíritos vão responder. O Espírito de Verdade vai trazer para nós. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então isso significa dizer que além das nossas percepções físicas, existem seres inteligentes que povoam o universo fora dos nossos sentidos físicos, tá certo? Mas até aí, essa resposta, mesmo que ela traga grandes informações para nós, não fecha o quebra-cabeça para que nós conceituemos a obsessão. Então nós vamos para a questão 149. A questão 149, Kardec vai perguntar aos espíritos superiores, ao nosso Mestre Jesus, né? O que sucede à alma? A alma é o espírito encarnado. Então nós que estamos aqui no plano material, a doutrina espírita nos enxerga como alma, quer dizer, aquele espírito que está na matéria. Kardec quer saber o que vai acontecer conosco, ou seja, esses espíritos que estão encarnados, ou seja, a alma, depois da morte. Questão 149. E aí os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartaram momentaneamente. Nós ainda não entramos no conceito de obsessão. Volto a dizer, nós falamos da questão 76 e 149 do Livro dos Espíritos. A conjugação dessas questões com as suas respostas nos permitem trabalhar esse contexto que é um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação. E a reencarnação é o que? A volta da alma, o espírito, à vida corpórea, só que em um outro corpo. Nós que estamos aqui conectados, não fazemos ideia de quais foram as personagens que nós vivenciamos ao longo dos milênios que se perdem na noite dos tempos. Mas nós tivemos outras existências. Senão, como que equacionaríamos a questão da justiça? Porque o que é justo para você que está nos assistindo agora, pode não ser justo para mim, e vice-versa. De modo que a justiça sempre fica um conceito muito material. Mas aí Jesus vem no Evangelho e dá o conceito universal de justiça. Ele diz: a cada um segundo as suas obras. Então o que nós estamos experimentando nesta atual existência é fruto das nossas obras. Tá certo? Bom, então a questão 76 com a questão 149, a conjugação delas, nos permite entender a reencarnação. Vocês poderiam dizer: ó, Tony, tudo bem, mas o fato da reencarnação não traz para nós o que é obsessão. Vamos lá, eu me comprometi a trazer 4 questões do Livro dos Espíritos para a gente apresentar o conceito. Nós trabalhamos 2. E a partir dessas 2 nós conseguimos entender o processo aí, um princípio da doutrina espírita, que é a reencarnação. Mas vamos avante agora para as 3 questões 456 e 459 do Livro dos Espíritos, tá? Então vamos lá. Na pergunta 456 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos. Então vejam bem, na 76 o que é espírito? Seres inteligentes que povoam o universo fora do mundo material. Questão 149. O que acontece com quem está aqui depois que morre? Volta para o mundo espiritual, de onde se apartaram momentaneamente. Beleza. Questão 456. Olha a perspicácia de Allan Kardec. Traz para nós: veem os espíritos tudo o que fazemos? Então, beleza. Eu sei o que é espírito,
eu sei o que acontecerá comigo depois do desencarne, ou no instante da morte. Tudo bem. Agora Allan Kardec ele vai além. Ele quer saber se os espíritos que estão no mundo espiritual, se eles conseguem ver o que nós que estamos aqui no mundo material fazemos. Olha que interessante. E o mais interessante é a resposta dada pelos espíritos. Vejam só. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Então vamos lá. Os espíritos que saíram daqui, da Terra, desencarnaram, chegam no plano espiritual, eles conseguem ver o que nós estamos fazendo aqui no plano material? Os espíritos superiores responderam que sim. E ainda acrescentaram, gente, pois que constantemente vos rodeiam. Então, constantemente à nossa volta tem espíritos. Agora, todos os espíritos que estão no plano espiritual estão ocupados com tudo que nós fazemos? Não. Porque nós vamos rodear aquelas pessoas que têm afinidade conosco. Ou seja, que o que elas fazem, o que elas pensam, o que elas desejam, tem a ver comigo. Tem a ver comigo. E aí a gente começa a entender um processo de crença comum, que foi construído ao longo dessa história aí judaico-cristã. Essa concepção da morte. Quer dizer, depois que a gente morre, acabou. Ou a gente vai para o céu, ou vai para o inferno e acabou. Nas nossas aulas no Vantuil, é interessante, eu acredito que é uma realidade também de outras casas espíritas, de todos aqueles que estudam a doutrina espírita, é comum as pessoas falarem para nós, né, do céu. E aí a ideia do céu é até cômica. É um lugar, uma vez eu perguntei para uma das nossas mãezinhas lá, falei, como que é o céu? Ela falou, professor, o senhor não conhece? Eu falei, não faço nem ideia, como que é? E ela falou assim, olha, é um lugar bem verdinho, tá? Um lugar bem verdinho, um lago do lado, e a gente fica balançando numa rede, e quando a gente sente sede, professor, a gente pede para um anjo, e ele vem trazer o que a gente quiser. Então, por exemplo, falei, não, então deixa eu entender. O céu é um lugar verde, que tem um lago, que deve ter árvores ali para a gente atar a nossa rede, e nós vamos ficar balançando nessa rede, e aí quando a gente sentir sede, a gente vai estalar o dedo, e vai aparecer um anjo para nós, trazendo um suco de laranja sem açúcar. É isso? Tá? Então, essa ideia, gente, é uma ideia que foi construída ao longo da história, mas que não tem nada a ver com o que os espíritos trazem para nós. Se a gente for ler, por exemplo, o Nosso Lar, André Luiz, ele descortina o mundo espiritual. Ele traz para nós, com detalhes, a vida no plano espiritual em uma colônia especificamente. Ele traz de lá todos os aspectos sociológicos, a política, como é que funciona a política no nosso lar, a alimentação, o tratamento espiritual, a leitura, o trabalho, né? Tudo isso vai trazer para nós, para a gente poder entender que a morte não encerra um processo. Na realidade, ela inicia um ciclo na dimensão espiritual. Muito bem, então esses espíritos desencarnam e conseguem ver o que a gente está fazendo, pois que a palavra deles constantemente nos rodeia. Muito bem, então eu sei o que é espírito, sei agora o que acontece comigo depois do desencarne, e sei também que depois do desencarne eu vou conseguir ver o que as pessoas lá na Terra estão fazendo. Mas isso não bastava para Allan Kardec. Ele queria saber mais. E aí ele lança a questão 459 do Livro dos Espíritos. Olha, gente, como que essa pergunta ela é profunda. A gente costuma dizer nos nossos estudos que às vezes a gente parte para o Livro dos Espíritos, como é um livro de perguntas e respostas, e as respostas são dadas pelos Espíritos superiores, sob a coordenação do nosso Mestre Jesus. Então há uma ânsia desenfreada para ler as respostas. Mas a gente precisa entender o que Kardec está perguntando, porque os Espíritos superiores sabiam exatamente o que ele estava perguntando.
Então, olha a pergunta que Allan Kardec trouxe para nós. Depois de saber o que é espírito, o que acontecia depois da morte, e se quem está lá no plano espiritual consegue ver o que a gente faz aqui no plano material. Influem os espíritos, quer dizer, quem está no plano espiritual influi quem está aqui no plano material, mas em dois aspectos. Olha só os aspectos: pensamento e atos. Os espíritos que estão no plano espiritual, eu já sei que eles conseguem ver o que a gente faz. Mas a pergunta de Kardec foi além. Eles conseguem influenciar a nossa atitude, o nosso pensamento. E aí é o que os espíritos respondem. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Então, olha só, agora eu já sei que é espírito. O que acontece comigo depois da morte? Quando eu for para o plano espiritual, eu não só consigo ver o que está acontecendo com as pessoas que são importantes para mim, mas eu consigo influenciá-las no pensamento e no comportamento. E aí, assim, é exatamente essa sensação. Quando a gente lê uma resposta como essa, é essa sensação que permeia o nosso íntimo. Mas como assim os espíritos me influenciam? Meu pensamento, meu comportamento. Aí agora, nós estamos preparados para entender o conceito de obsessão, que Allan Kardec vai trazer para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, a obsessão é a ação persistente. A ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, uma coletividade. Essa influência, essa ação persistente, ela pode ocorrer entre encarnados, aqui no plano material, entre encarnado e desencarnado, e o mais usual, que é o objeto do nosso estudo hoje, do plano espiritual para o plano material. Para o plano material. E aí, assim, então só vamos fazer uma recapitulação aqui. O que é espírito, questão 76, o que acontece depois da morte, 149, questão 456, se os espíritos veem a gente aqui no plano material, e a questão 459, se os espíritos influem em nosso comportamento e nosso pensamento. Muito bem. E aí nós apresentamos o conceito de obsessão, que não é nosso, é de Allan Kardec. Que a obsessão é a ação persistente. Então, gente, não é uma ação esporádica eventual, é uma ação persistente. O que significa isso? O espírito vem e vai tentar várias vezes, não deu certo, ele vai mudar a metodologia, mas ele não vai desistir. Por isso é que o tratamento tem que ser também uma resistência persistente. Senão a gente não vai conseguir. E aí vamos lá. O jovem de 20 anos que desencarnou e gostava muito de substância alcoólica, bebida alcoólica. Chega no plano espiritual, ele vai atrás da bebida alcoólica. E vai descobrir que para ele ingerir essa bebida alcoólica, ele tem que cumprir alguma atividade para os espíritos doentes. Separar um casal, provocar um acidente e tal. E ele vai dizer assim, olha, não, eu não quero fazer mal para ninguém, eu só quero beber. E aí vai aparecer alguns outros espíritas, a exemplo do que a gente tem no nosso programa Alta de Souza, aquele vídeo sozinho. Depois vocês procurem o vídeo sozinho, que é um resumo, um extrato do livro Sexo e Destino, do processo obsessivo lá do Cláudio. Então, o espírito vem e descobre que ele pode se aproximar de alguém que está, já que ele consegue ver quem está aqui na Terra, que ele consegue influenciar pensamento e comportamento, então ele vai começar a se aproximar de alguém que está aqui. E vai sugerir, inspirar nessa pessoa que ele ingira bebida alcoólica. Para quê?
para ele manter, sustentar o seu vício. Olha só, e a gente vai entrar aqui nesse contexto. Então imagine você que está em casa, tem lá um namoro de 5 anos, e aí de repente o seu namorado, que você já imaginava estar caminhando para um noivado, ele chega e diz assim, olha, eu não quero mais. Eu descobri que amo outra pessoa e tal, eu não quero mais. Então é lógico que quem receber essa notícia, até porque se preparava para algo maior, vai ficar triste. Vai ficar triste. Num primeiro momento vai se sentir revoltado, vai sentir vontade de devolver na mesma moeda, e ele vai passar por vários estágios esse processo, de remorso, de se sentir culpado e etc. À medida que eu cultivo esses sentimentos, e aí veja, parece que todos nós, como Chico Xavier coloca acerca da depressão, ele fala da tristeza indevida, né? Então, se ele fala da tristeza indevida, significa que existe uma tristeza que é devida. Porém, esse exemplo que eu dei agora, é claro que toda mulher que se preparasse para casar, ou homem que se preparasse para casar, que o seu companheiro ou a sua companheira chegasse e desfizesse essa relação, é claro que ia ficar triste. E parece que a espiritualidade superior entende isso. E vai se acercar de nós, insuflando em nós pensamentos de resignação, de força e de equilíbrio. Mas a escolha final vai acabar sendo nossa. Então, se nesse exemplo, essa jovem ou esse jovem começar a cultivar essa tristeza além dessa medida devida, ele vai criar em torno dele um campo vibracional propício para que esse jovem que acabou de desencarnar se aproxime. E aí ele vai começar a instigar nesse jovem triste ou nessa jovem triste a ideia de beber. Exatamente igual está lá no livro Sexo e Destino, e que a nossa equipe reproduziu muito bem no livro, no vídeo, Sozinho. E ele vai começar a insuflar esse pensamento. Inicialmente é uma ideia muito sutil. A pessoa vai começar a ter esse pensamento como se dela fosse. E aí vem lá a recomendação de Jesus há mais de 2000 anos, para que a gente orasse e vigiasse os nossos pensamentos, porque ele está na base de tudo. Quando você pensa, você deseja, você cultiva vontades, você alimenta ou o otimismo ou o pessimismo. Então tudo começa ali. Então veio aquele pensamento contrário ao Evangelho, cabe a você, se estiver vigilante, fazer oração e pedir para os espíritos superiores, o seu mentor, o seu anjo guarda, te ajudar nesse processo. Mas nesse exemplo, não, esse jovem cultiva esse sentimento, esses desejos. E aí tudo isso vai se ampliando. Mas digamos que ele resista. E aí, ó, característica da obsessão, uma ação persistente. E ele pode insistir mais, mudando a metodologia, envolvendo amigos, colegas, né? De repente esse jovem, gente, quantos jovens nós conhecemos que nunca ingeriu bebida alcoólica e de repente, por um desequilíbrio emocional na sua vida, ele passa a ingerir bebida alcoólica todos os dias da semana. E mais ainda, vai chegar um momento que ele vai ingerir tanta bebida e mesmo assim, parece que para o organismo dele não vai sobrar nada. E muitos ainda dizem, se autoproclamam fortes para com a bebida. E aí a gente imagina a quantidade de espíritos que estão em volta magneticamente dele. Porque não vai conseguir atrair o que essas questões lá da bebida, né? Não vai conseguir dissolver essa ideia da bebida. E aí o que nós vamos ter? Processos aí cada vez mais delicados. Mas tudo isso começando a partir de onde? Desse processo obsessivo que nós estamos estudando. E é justamente por isso que essa aula é a primeira aula do tratamento espiritual.
Por isso é que não existe, a gente vê um monte de gente caminhando desesperadamente atrás de uma cura milagrosa. Isso não existe. Do mesmo jeito que a gente caminha na direção da doença, quando a gente se desperta e resolve buscar a cura, é um processo também. E que vai levar um determinado tempo. Vai exigir esforço, vontade de todos nós. Então, aonde começa a obsessão? Segundo a Sueli Caldas Schubert, lá no livro Obsessão e Desobsessão. Pensamentos e estados emocionais negativos, que é o exemplo que a gente deu, criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio. Isso significa que vai começar a adentrar a nossa psicosfera individual um pensamento que não nos pertence, que virulento age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência do processo obsessivo. E aí é interessante porque ela coloca o seguinte, que a obsessão ela começa em nós. Quando a gente fala em obsessor, imediatamente a gente pensa num ser assim mitológico, com tridente, com chicote, etc. Mas assim, como o Márcio coloca nos seus comentários, o obsessor nada mais é do que um colega nosso. É alguém que vibra na mesma faixa de frequência nossa, né? Que gosta das mesmas coisas que nós. É como se ele viesse trazer um combustível para dar vazão àquele sentimento, àquele desejo que nós temos. Então, onde começa a obsessão? Em nossas próprias imperfeições. Maledicência, ódios, né? Gente, a última coisa que nós precisamos na atualidade é essa cultura de culpar alguém por tudo que está acontecendo com a humanidade. Se nós fazemos parte da humanidade, então nós temos uma parcela de responsabilidade, tanto nesse processo que nós estamos enfrentando, quanto no processo de saída desse quadro, né? Maus pensamentos, egoísmo, orgulho, inveja, gênio forte, vícios, todos eles, preguiça, emoções em desequilíbrios, estados emocionais negativos. Então aqui é que começa. Isso não significa dizer que nós vamos encerrar esse bate-papo aqui de primeira aula de tratamento espiritual e todo mundo sair por aí igual anjo, pensando só coisas edificantes. É claro que por nós sermos seres milenares, em constantes tropeços, tem vícios que estão incrustados no nosso íntimo e que a gente age na direção deles como um verdadeiro animal por instinto. Mas o que a gente precisa trabalhar? Todas as vezes que vier um pensamento, um sentimento, uma vontade contrária ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, esse é o momento, esse é o convite para que nós roguemos ao alto e peçamos força, resignação, para a gente superar aquilo e aquele desejo se esvair de nós, né? E veja que interessante, todas as vezes que a gente conseguir isso, nós vamos estar contribuindo para a iluminação daquele espírito ou espíritos que se acercavam de nós, né? Bom, e por que é importante estudar esse tema? Por conta das consequências. A obsessão tem levado pessoas à loucura, ao suicídio, a desencarnes prematuros, né? A desequilíbrio familiar, quantas separações, quantos abortos, quantos homicídios, quantas violências praticadas por influência espiritual. Então surge aquele torpor de um sentimento contrário ao bem, e o que acontece? A gente às vezes, ao invés de lutar contra ele, transformando ele, buscando a força do alto para que nos auxilie naquele momento de dificuldade, não. A gente se regozija, dá mais força para ele. E nesse aspecto nós atraímos espíritos que vêm ampliar esse contexto vibratório, né? Por vezes, acontece que a subjugação avulta até o ponto de paralisar a vontade do obsidiado.
Então Kardec coloca para nós que ela tem dividida didaticamente, né, em obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Quer dizer, na subjugação eu perco a minha autodeterminação. Mas na fascinação e na obsessão simples eu ainda tenho fagulhas dessa lucidez. Tá? E como que o centro espírita pode auxiliar, gente? Aí é bacana porque nós falamos de tudo isso e eu imagino a primeira vez que eu li esses estudos, é lógico que a gente fica perplexo, porque a gente não faz ideia do que o plano espiritual pode contribuir para a nossa vida. Né? Mas a notícia boa é que a obsessão ela tem cura. Né? A obsessão ela tem cura. E a doutrina espírita, assim como outros tempos, tem muito a contribuir nesse processo. Olha lá, como que o centro espírita pode auxiliar, né? Então o espiritismo é a ciência da alma. O centro espírita é a escola da alma que nos ensina a viver. Quer dizer, depois de informações como essa, que cada um de vocês, e a nossa sugestão é que busquem nos livros essas informações, sabe exatamente como que a espiritualidade age. E aí cabe a nós agora, nesse processo de cada vez mais se conhecer, pesquisar a natureza dos nossos pensamentos dentro dos nossos dias. Qual que é a natureza predominante do pensamento nas minhas 24 horas? E começar a investigar isso para a gente poder enfrentar essa situação. É lugar de reequilíbrio e de harmonia. A gente entra na casa espírita, André Luiz coloca nas suas obras, no livro Missionários da Luz, que durante as atividades de tratamento espiritual, muitas horas antes, a espiritualidade está lá, inclusive ionizando o ar. Aí é natural que na hora que a gente adentre nesse ambiente, a gente até respire mais aliviado. E é o relato de muitos pacientes, e nós que fazemos tratamento na nossa casa também. É uma constatação de você entrar naquele ambiente e se sentir leve. Fora que alguns dos nossos espíritos que nos acompanham são retidos ali na defesa vibratória da casa, tá? E é um local também que auxilia a nossa reforma íntima. Atitudes que auxiliam na cura da obsessão. O passe. Já a Digenane vai nos conduzir no passe. Então é o momento da gente, sabe, entregar o nosso íntimo, fazer aquela oração sincera, como André Luiz fez lá no umbral, rogando ao alto, se despindo de toda vaidade, de todo orgulho e buscando Jesus da forma como Ele nos recomenda que busquemos o Pai, né? Naquela pobreza de espírito. Se curvar diante da força do Pai. O passe, a prece. Gente, a oração é um recurso que a gente não precisa falar vários idiomas. Nós precisamos de dinheiro para isso. Sabe? E nem de local. Onde a gente estiver, nós temos condições de nos conectar ao alto. Né? Não faltar ao tratamento. Isso nas questões de presença física. Agora, em virtude de todo esse processo que a humanidade atravessa, é claro que a gente está fazendo tudo isso virtualmente, mas que a gente não perca. Você vê, nós estamos aí com o nosso evangelho todos os dias às 18 horas. É importante a gente se conectar, né? Nosso irmão Márcio está preparando um material, todo dia um material diferente, comentários diferentes, que a gente pode pegar tudo isso e aliar e aplicar ao nosso dia a dia, né? Água fluidificada, já também nós vamos trabalhar. Tem uma pergunta aqui, pode falar. Tem. Então, a Sandra, ela está perguntando se esse tratamento espiritual, ele pode ser por intercessão a uma outra pessoa. Beleza, Sandra, muito obrigado pela sua pergunta, né? Então a gente volta lá para aquelas perguntas que Allan Kardec fez. Os espíritos têm condição de influenciar nosso pensamento e nosso comportamento? Sim, muito mais do que a gente imagina. De ordinário são eles que nos dirigem. Então quando eu vou pedir a intercessão, sabe, por um filho, por um amigo, por um ente querido qualquer, é claro que isso vai chegar para ele de alguma forma.
Aliás, muitas mães, muitos pais, muitos avós, muitos tios, muitos amigos chegam à nossa casa pelas portas do tratamento intercessório. E o grande beneficiado nem vai na casa nesse momento, mas aonde ele estiver, ele vai receber. Tá? Muito provavelmente a espiritualidade superior, respeitando, acatando essa rogativa, vai fazer com que alguns daqueles espíritos se afastem e que esse paciente tenha um momento de lucidez. Então, geralmente, depois de algum tempo nesse tratamento intercessório, muitos desses pacientes vêm à nossa casa por si próprios fazer o tratamento. Alguns internam no lar de Amparo Eurípides Bassanufo e ficam com a gente, e outros até se transformam em trabalhadores. Né? Eu imagino que muita gente da minha família deve ter feito tratamento intercessório para mim. E hoje eu estou lá trabalhando na casa. Né? Então, assim, confie em Jesus. Né? Confie em Jesus. Peça a Ele com o seu coração aberto, que com certeza cada um vai receber na medida do seu merecimento. Tá? O pessoal também está perguntando se quem não fez triagem pode participar do tratamento aí. Ah, muito boa a pergunta, né? O nosso tratamento virtual aqui, gente, a Terra, é importante a gente entender isso. O planeta Terra está em tratamento. Nunca a gente enfrentou um abalo íntimo. Toda a população, dentro da sua intimidade agora, está enfrentando esses conflitos agora. A Terra se prepara para sair desse status de ordem de prova e expiação, para ingressar na regeneração. E é natural que todos nós experimentemos esses conflitos. É o momento de nós darmos o nosso testemunho aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Tá? Então, independente de terem feito a triagem, né? A triagem, como a Diana explicou, é uma conversa fraterna. Todos aqueles que entraram na nossa live, na última segunda-feira, onde foram disponibilizados alguns telefones, mantiveram contato conosco e fizeram essa conversa fraterna, né? E iniciaram ali o seu tratamento. Não tem problema, você está chegando agora, entrou na live agora, não tem problema nenhum, você já está em tratamento. Aliás, a Terra toda está em tratamento. Tá? A Eliane está perguntando se ela pode fazer o tratamento espiritual para 4 pessoas. Pode. Eliane, é muito boa a sua pergunta, né? Você já pensou se Jesus não desse conta do quantitativo de espíritos que tem vinculado magneticamente à Terra? Né? Então, assim, para o amor não tem limite, não tem quantitativo, não tem isso, né? O amor é aquela energia que ele se nutre só por amar. Ou seja, uma mãe que ama, que é um dos exemplos mais próximos que a gente tem do amor que Jesus nos ensinou, ela não precisa que o filho reconheça. Muito embora exista um mandamento divino para a gente honrar pai e mãe. Mas ela se abastece pelo fato dela amar os seus filhos. Né? Então não tem limite. Para o amor não tem limite. Tá? Então você pode fazer o seu tratamento para você, para a sua família, para os seus vizinhos, para os amigos, para aqueles que a gente ainda não consegue amar. Esse é o grande momento de separação do joio e do trigo. Tá? O Rafael está perguntando o nome dos livros que foram embasados, que foi embasada a aula. Então, vamos lá. Sugere uns livros. Vamos lá, Rafael. A gente falou aqui do Livro dos Espíritos, né? Nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, falamos do livro da Sueli Caldas Schubert, né? Obsessão e Desobsessão. Falei do vídeo sozinho, que é inspirado na obra de Francisco Cândido Xavier, de André Luiz, né? Sexo e Destino. São algumas das obras. Mas quem quiser ler mais sobre obsessão, gente, tem uma infinidade de obras. Por exemplo, Loucura e Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura, Nos Bastidores da Obsessão, tá? E tantos outros, tá certo? O mais importante aqui é que a gente... E as obras de André Luiz, né? Toda a série André Luiz, que é a vida no mundo espiritual. O propósito maior nosso aqui é que a gente entendesse o conceito de obsessão, tá certo? Eu acredito que a gente entendeu, compreendeu isso, e mais que isso, agora se eu entendi como que os espíritos agem, agora vai caber a mim, como a Sueli colocou muito bem,
a obsessão ela começa em nós. Então, do mesmo jeito que a doença começa em nós, a cura também, tá? Se a obsessão é a ação persistente de um espírito ou de vários espíritos que circundam o nosso caminhar para fazer a gente cair, então a cura vai ser também uma ação persistente nossa, de resistir, de buscar outros caminhos, de ressignificar a nossa trajetória. Tá bom? Tem mais 2 perguntas. Vamos lá, eu vou responder essas 2 perguntas e a gente encerra, tá bom, gente? A Lucinda está falando aqui, boa noite. Faz tratamento com medicamentos para ansiedade e depressão. Nesse momento que nós passamos por essa provação, tenho tido crises de pânico, medo de morrer. Isso pode ser obsessão? Lucinda, isso? Isso. Lucinda, obrigado pela sua pergunta. Olha só, você está acometida, como você falou, das doenças temporais. Né? O que é doença temporal? Impede a gente de viver o presente. A depressão faz com que a gente fique vinculado ao passado. A ansiedade com o futuro. Né? Então você está tomando medicamento, com certeza você já está fazendo um tratamento médico para isso. Nossa sugestão é que você continue fazendo o nosso tratamento e busque também, em paralelo a tudo isso, um processo terapêutico. Né? Busque um profissional da psicologia para você fazer uma terapia e te auxiliar nesse processo, tá? De educação, de contenção desse sentimento aí do medo, dessa emoção, né, melhor dizendo, que pode se perder nesse processo. Então vamos continuar com a gente, tá? Fazendo os evangelhos, independente desse horário de 18 horas, os momentos que você tiver em aflição, e esse desespero não acontece assim de uma hora para outra. Então você vai tendo sinais à medida que você for se conhecendo. Quando começar o primeiro sinal, aí você pega o evangelho. Walter, eu não tenho o evangelho. Vai na internet. Na internet a gente tem o evangelho lá em PDF para baixar gratuitamente. No site O Centro Espírita tem vários livros. No site o Centro Espírita, né, o Centro Espírita, www.centroespírita.com. Tem o evangelho, tem várias palestras, tem músicas, né, para você poder combater ele no início, tá bom? No início. Outra pergunta? E só mais uma, o Márcio pediu recomendação de livros sobre regeneração planetária. Tá, regeneração. Márcio, o Divaldo, ele psicografou um livro, porque alguns anos atrás a gente viveu aquele receio, assim, todo mundo falava que o mundo ia acabar e etc. E ele psicografou um livro que é de Manuel Flamengo de Miranda, chamado Transição Planetária. É um livro muito interessante e um livro muito consolador, porque ele coloca com muita clareza isso. Os mentores que vêm trazer esse livro, né, ele vai relatar algumas palestras, em especial de um espírito chama de alta envergadura, um geneticista do plano espiritual, chamado Artemis Guimarães, e ele vai falar que a maior revolução que vai acontecer, o convite a essa revolução é no coração de cada um, tá? Que é esse momento que a gente está visitando. Eu acredito que se você ler lá a Gênese, que vai falar dessa mudança também, né? Pegar lá o título primeiro do Livro dos Espíritos, né, das causas primárias, a Gênese, e pegar a transição planetária, você vai ter uma ideia muito bacana de toda essa transformação que a gente está passando. A gente tem obras um pouco mais aprofundadas, como Universo e Vida, e por aí afora, tá bom? Se tiver mais dúvida, posta lá no Face que a gente responde, tá bom? Gente, ó, para a gente encerrar, nós precisamos encerrar aqui essa parte da aula com uma passagem de Mateus, que está lá no capítulo 11, dos versículos 28 a 30. E Mateus registrando uma fala de Jesus. Olha como que ela é consoladora para esse momento que nós estamos vivendo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que Jesus nos abençoe. Bom, queria agradecer a presença de todos que estiveram conosco.
para o pessoal do Facebook, porque foi o pessoal que ficou um pouco prejudicado com a questão ali da rotação do celular. Nós somos amadores, né? O pessoal técnico mesmo, a nossa equipe, está cada um nas suas casas e a gente não consegue reunir, fazer a reunião do pessoal tudo para isso. Então, vão acontecer esses deslizes, mas quando isso acontecer, vamos focar no conteúdo e tal. Da próxima vez a gente vai fazer o melhor. Até acabar, né, a pandemia. Até acabar a pandemia, nós estamos afinados nesse processo aí de live. Vamos então sentar confortável, relaxar o nosso corpo, fechar os olhos, concentrar os nossos pensamentos em Jesus neste momento e sentir com a nossa percepção espiritual e com a nossa imaginação que do alto dos céus desce sobre nossas cabeças uma chuva de águas cristalinas que entra sobre nossa cabeça e vai descendo todo o nosso corpo, limpando os nossos chakras, limpando todas as nossas emoções desordenadas, tirando de nós todo o medo que tem assolado os nossos corações neste momento, que possamos sentir essas águas descendo sobre nós e trazendo o alívio necessário para todas as nossas dores. Essas águas descem por todo o nosso corpo, escorre pelos nossos pés, levando todas as nossas mazelas e tristezas. E agora, nos sentindo prontos, preparados pelo céu, vamos receber luzes luminosas que descem do alto do céu, como luzes cintilantes e brilhantes, que vão nos energizando. Essa energia vem direto do coração de Jesus. Ela vem nos refazendo, nos trazendo alívio, nos trazendo segurança e confiança no porvir. Que possamos, energizados e agradecidos, estar, Senhor, contigo durante todos esses dias e todos sempre. Graças a Deus, que o Mestre querido Jesus esteja sempre conosco, nos amparando. E agora vocês, cada um na sua casa, pode elevar a mão para a água, imaginar que Jesus está ao nosso lado, como Ele mesmo disse, que onde estivermos reunidos Ele estaria. E Ele coloca sobre essas águas todo o medicamento necessário para cada um de nós, de acordo com as necessidades íntimas e individuais. Essa água que é um elemento puro, um elemento que recebe do céu toda essa energia salutar e curadora. Que essas energias possam descer sobre essas águas e nos auxiliar. Mestre querido Jesus, te damos graças por seu amor e a sua luz. Que a sua presença bondosa esteja em nossos corações. Senhor, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja.